Hoje nós vamos falar sobre a ovelha perdida, uma passagem que muitos de nós já ouvimos, mas vamos abordar ela relacionada a uma outra passagem da Bíblia muito interessante. Fiquem comigo, após a vinheta do canal eu já volto. Como eu ia dizendo para vocês, hoje nós vamos abordar um tema muito importante, como toda a Bíblia, é claro. Nós vamos falar um pouco sobre a ovelha perdida, sobre o que significa ser uma ovelha perdida, sobre a importância que isso tem para Deus, porque a própria palavra de Deus nos diz que Jesus ele deixa as 99 ovelhas para buscar uma ovelha perdida. Então nós vamos ver a razão disso acontecer, tudo bem? Vamos à palavra de Deus. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para outro lado. Marcos 5:1-2. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então, Marcos 5:9-13. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. E por fim, Marcos 5:20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Essa é aquela famosa passagem daquele endemoniado de Gerazeno. Esse endemoniado era uma pessoa que, como diz a palavra de Deus, ele vivia dentro dos sepulcros, ele vivia em meio aos sepulcros, ele vivia na podridão, ele vivia cheirando mal, ele não tomava banho, e muitas vezes ele era preso em grilhões por as outras pessoas, pela população daquela região, mas a força que os demônios davam a ele era tanta que ele se desvencilhava daquilo como se fosse nada, e atacava as pessoas. Era uma pessoa perdida, uma pessoa envolvida por muitos e muitos demônios. E como diz a passagem aqui, Jesus ele estava ali no barco e ele mandou que seus discípulos atravessassem o mar. Ele atravessou o mar da Galileia, de um lado ao outro. Para quê? Para ir buscar aquele homem, para ir buscar um endemoniado, como diz a palavra de Deus, com uma legião de demônios. Aproximadamente uma legião, ela corresponde na época, uma legião romana, a cerca de 2.000 homens, de 1.500 a 2.000 homens. Então imagina o tanto de demônios que aquela pessoa, que aquele Gerazeno tinha consigo mesmo. Quase 2.000 demônios vivendo ali dentro dele. Então isso era uma coisa absurda. E a palavra nos atesta que quando ele viu a Jesus, ele já o reconheceu como sendo filho de Deus. E no mesmo instante ele implorava a Jesus que não mandasse eles de volta ao abismo. Para você ver como o inferno é tão ruim, meu amado e minha amada, que nem os próprios demônios que estão aqui querem voltar para lá. Então isso é uma coisa para a gente pensar. Se nem os demônios querem voltar ao inferno, por que nós queremos ir ao inferno? Por que nós vamos dar brecha ao inimigo para nos levar ao inferno? Isso é uma coisa para pensar. Os próprios demônios então pediram a Jesus que não mandasse eles de volta ao inferno, mas que deixasse que eles entrassem naquela manada de porcos. E conta-nos a passagem que aquela manada de porcos ela correspondia a mais ou menos 2.000 porcos. Ou seja, toda aquela manada de porcos ela consumiu toda aquela legião de demônios que existia naquele homem.
E aqueles porcos, quando foram envolvidos por aquelas legiões de demônios, eles ficaram tão ensandecidos, tão loucos, que se jogaram precipício abaixo e morreram todos. Então, Deus não permitiu que aquele homem morresse. Deus não permitiu, foi por obra de Deus. Porque uma legião de demônios numa pessoa é uma coisa absurda. A gente vê por aí em filmes que uma pessoa, quando tem um demônio, já é uma coisa absurda. Você imagina uma legião de demônios entrando em uma pessoa. É terrível isso. Então aquela pessoa, sim, era uma grande ovelha perdida. Porque aos olhos do mundo, ela já era uma pessoa totalmente perdida. Ninguém dava valor a ela. Mas o Senhor Jesus Cristo, como sempre, Ele nos dá tanto valor que Ele, além de entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário, Ele intercede por nós à direita de Deus todos os dias. E naquela ocasião, Ele atravessou o mar da Galileia inteiro para buscar uma alma, uma ovelha perdida. E como Deus é todo poderoso, Ele transformou aquele mal num bem grandioso. E aquele homem, após ser curado pelo Senhor Jesus Cristo, ele passou a pregar naquela região inteira sobre o Senhor Jesus e o que ele tinha feito por ele, no poder que o Senhor Jesus tinha. Isso é maravilhoso. Ninguém pensaria, ninguém em sã consciência pensaria que aquela pessoa, que aquele endemoniado, ele seria liberto pelo Senhor Jesus de uma legião de demônios. E após, ele seria o primeiro missionário daquela região toda de Decápolis. O primeiro a pregar o nome de Jesus ali. E pode ter certeza que muitas e muitas pessoas se converteram a Cristo através da vida dele e através do testemunho dele. Então, meu amado e minha amada, pense nisso. Mesmo que a sua situação esteja avassaladora, esteja ruim, ao extremo, a ponto de aos olhos humanos não ter mais jeito, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode transformar essa situação. Mesmo você sendo uma ovelha totalmente perdida e desgarrada, como aquele homem, eu tenho certeza que nunca houve uma pessoa tão desgarrada e tão perdida como aquele homem, de haver dentro dele quase 2.000 demônios. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele foi atrás daquela alma. Ele era um escolhido de Deus. E o Senhor Deus transformou, através de Jesus, aquele mal terrível num bem imensurável. E onde ele está hoje? Aquele endemoniado. Onde ele está hoje? Ele está nos átrios de Deus. Ele está no céu. Ele está aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, in loco, ali mesmo. Então não pense que você é alguém perdido para Deus. Não pense que a sua situação não tem jeito. Não pense que os demônios desse mundo moderno que te afligem vão te derrubar, porque não vão. Dobre o teu joelho no chão, peça força a Deus, que você, como uma ovelha que talvez seja perdida, você será resgatado nos braços do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Tudo bem? Essa é a mensagem que eu tinha para todos nós hoje. E antes que eu me esqueça, eu volto a frisar, se ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça isso nesse exato momento. Não deixe para amanhã. Você pode acabar de ouvir esse vídeo e ver esse vídeo e sofrer um ataque cardíaco e morrer. E aonde você vai parar? Se você não tiver a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai parar naquele lugar que aquela legião de demônios implorou ao Senhor Jesus Cristo que não mandassem eles de volta. Porque o inferno é terrível, meu amado e minha amada. É terrível. Não queira brincar com isso. Não brinque com isso. Entregue-se a Cristo agora, nesse momento. Ele está com as portas abertas te esperando. Amém? Até o próximo vídeo, se assim o Pai nos permitir.